Essa questão do Degasse é uma questão sobre a qual nós já estamos discutindo há muito tempo. A gente não precisa dizer da gravidade da situação em que se encontra todas as unidades, porque isso aí já está mais do que dito, mais do que falado. E aí eu pergunto a todos, essa questão tem solução, não tem solução? É óbvio que tem solução, é evidente que tem solução. E a solução começa desde antes do adolescente ingressar no sistema socioeducativo. A solução começa desde das medidas de proteção, desde o momento exatamente que foi o que o João falou, acho que foi você que falou isso, desde o momento que a criança, antes da criança nascer. Alguém falou isso aqui hoje? Alguém falou, foi você, acho que a Mônica falou também. Então, quando a secretária de Direitos Humanos diz que é necessária educação em direitos humanos para as crianças e para os agentes, eu acho que não. Quer dizer, eu concordo que sim, mas eu acho que muito mais é para os gestores e para essas pessoas todas que são responsáveis pela execução de toda essa política socioeducativa e toda essa política de proteção. Então, todos estes também têm que ser educados em direitos humanos para que a gente não chegue a essa situação absurda de colapso em que nós nos encontramos hoje. Então, eu gostaria de propor, em ajustamento ao que a secretária falou, que essas pessoas também sejam educadas em direitos humanos, que essas pessoas compareçam nas unidades para verificar em que situação absurda, não só os adolescentes, mas também os agentes, também foi amplamente falado aqui. Isso aí é fruto de uma bola de neve que vem crescendo e vem piorando cada vez mais. Existe essa situação da política de segurança em que houve um aumento de um terço, de um ano para o outro, mais ou menos, aumentou, acho que, não, desculpe, triplicou o número de apreensões de um ano para o outro. E se o sistema socioeducativo já estava defasado antes dessas apreensões, agora com muito mais razão. Isso aí eu sempre falo, a questão do termo de ajustamento de conduta, que não foi cumprido, foi parcialmente cumprido, em que se previa a construção de 4 unidades, apenas 2. No termo de ajustamento de conduta consta a previsão de haver apenas 40 adolescentes por unidade, conforme determinação do CONANDA, que é o órgão nacional de deliberação de política para a criança e para o adolescente. Ou seja, todas essas deliberações foram rasgadas. Agora, o que é muito pior, a lei foi rasgada e a Constituição foi rasgada. Agora, eu não acredito que esse problema seja insolúvel. Eu acredito também e essa é a importância dessa audiência pública, assim como são importantes as reuniões que a gente realiza no SEDCA, é que é fundamental que nós estejamos todos juntos para combater isso. Nós temos que ter esse entendimento de que a situação hoje é de colapso e de que a situação é gravíssima. E que se a gente não trabalhar junto, a gente não vai conseguir melhorar a situação. Um outro fato que eu chamo a atenção é para a eficácia e para a forma como é executada a medida socioeducativa em meio aberto. Porque se essas medidas socioeducativas em meio aberto estivessem sendo bem executadas, e essa é uma responsabilidade dos municípios, nós evitaríamos que esses adolescentes tivessem que ir para cumprir medida socioeducativa em meio fechado. Então é fundamental também investir desde lá do início, desde a proteção, desde o pré-natal, desde do nascimento dessa criança, nessas políticas protetivas. Em seguida, não sendo eficazes essas políticas protetivas, que se invista muito fortemente no meio aberto para evitar justamente essa situação que a gente encontra hoje. Com relação à questão das apreensões, eu queria dizer também um pouco do que o Ministério Público tem feito com relação a essas situações. Nós recomendamos à Polícia Militar, fizemos uma recomendação para que eles apreendessem apenas aqueles adolescentes que estivessem praticando efetivamente, estivessem em flagrante de ato infracional ou que tivessem mandado de busca, porque o que estava acontecendo eram apreensões indiscriminadas de crianças e adolescentes,
Tanto que houve uma hipótese, uma situação em que o próprio agente, a pessoa lá que estava recebendo o adolescente, ele viu que era o filho dele que estava sendo ali conduzido pela polícia militar. Então, há necessidade de que seja feita uma investigação para identificar aqueles adolescentes que efetivamente estejam praticando ato infracional e evitar que, por conta disso, os outros que não estejam praticando sejam também apreendidos e levados para as delegacias e para as unidades. Evidentemente que nós não vamos esgotar todas as... Isso é apenas uma exemplificação e um pequeno recorte do que acontece. Mas, na verdade, é tudo fruto de uma falta de investimento na criança e no adolescente, que é prioritário. Isso aí está na Constituição, a Constituição tem sido rasgada diariamente. E o fato da situação se encontrar assim como está hoje, não é porque nós não estamos trabalhando, não. Todo mundo aqui está trabalhando e muito, muito. Nós nos conhecemos todos aqui, nós nos vemos nas reuniões, nós discutimos, cada um dentro de sua atribuição. Está aqui a sociedade civil, SEDCA, Poder Judiciário, Defensoria Pública, todos nós trabalhando e muito. Mas mesmo assim, a situação tem piorado, e muito, a ponto de estar nesse colapso que se encontra hoje. Então, é um momento de reflexão. Por que isso está assim agora? Por que isso está assim hoje? Vamos fazer um diagnóstico, então, do que não está funcionando, para que a gente possa chegar a uma solução, para que a gente possa remediar. É necessário construir mais unidades? Sim. É necessário... Eu acho que sim, não sei. Ou não, mas acho que é fundamental investir no meio aberto. Meio aberto, sim. Então, assim, desde o... Eu acho que são... do local da... Vamos lá, gente, só para garantir a fala. Então, desculpa, só para terminar, deputado, é uma série de ações que tem que ser adotadas e uma série de recursos que tem que ser devidamente aplicados e sempre observando a destinação privilegiada de recursos para as políticas da infância. E isso não tem sido observado. Evidentemente que a gente não vai esgotar aqui, agora, todas as ações que a gente tem que fazer. Mas, com certeza, a partir de audiências como esta, e ações que tragam luz para esse problema seríssimo, somente assim, porque todas as ações que o Ministério Público já propôs, de descentralização, de evitar superlotação, de fechamento do ESE, a Defensoria Pública ingressou com uma ação civil pública também para fechamento do João Luiz Alves, tudo isso aí já está feito. Ou seja, o Ministério Público já esgotou todos os seus recursos judiciais e extrajudiciais de que dispõe para lidar com essa situação. Temos um termo de ajustamento de conduta, estamos comparecendo às reuniões. Então, o que mais nós temos que fazer? O que mais nós precisamos fazer? Nós temos que nos unir, a gente tem que combater isso, a gente tem que ter outras estratégias. E uma das estratégias justamente é essa, deputado. É realização de audiência, realização de reunião, ter outras formas de pressão e verificar para onde estão sendo destinados esses recursos. Estão indo para a infância? Para onde que estão indo? Isso aí, deputado, até eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que no momento da elaboração no momento da elaboração, desde o plano plurianual até o momento da lei de diretrizes orçamentárias e a votação da lei orçamentária em si, que se verifique se aqueles recursos para a infância estão sendo efetivamente destinados e depois executados, porque isso aí é votado na Câmara, né? E a execução orçamentária também é acompanhada desculpe, não é Câmara, é Assembleia, desculpe, pela Assembleia. Então, ou seja, é uma série de ações. A gente pode começar a pensar aqui, mas eu acho fundamental a gente dar início aqui a essas discussões. E eu acho muito importante que se realizem audiências como esta, que se tragam luz para esse problema.
porque senão se a gente não se unir e não começar